E aí, meus gregos e troianos do boteco? Hoje a gente vai falar da maior guerra, da maior treta épica da história das guerras. A Ilíada de Homero, o livro que basicamente inventou o conceito de mimimi heróico, briga de deuses intrometidos e uma jornada heróica. Imagina só, 10 anos de guerra por causa de uma mulher, um monte de marmanjo com complexo de Deus e um bando de divindades que não sabem se meter na vida alheia mais do que sogra em churrasco de família. Então vamos dar uma desvendada superficial, mas bastante crucial dessa bagunça homérica. Para fazer um resumo da ópera, ou melhor, um resumo dessa epopeia, desse poema épico, o rolê é o seguinte: Paris, que é um príncipe troiano, muito galinha, muito pegador, mulherengo, novão, ele rouba Helena, que é uma gata, uma mulher exuberante, só que é casada, mulher do rei Menelau de Esparta. Só que a Helena não era qualquer uma. Ela era a mina do cara que tinha um irmão poderosíssimo, né? O Menelau era irmão de Agamenon, um Cucklord supremo, que após ver o irmão perder a sua beldade, reuniu todos os guerreiros gregos para invadir Troia. Tudo bem que ele só utilizou a Helena como desculpa. Ele já estava querendo anexar Troia ao seu império. Então é assim que basicamente inicia, pelo menos no plano dos humanos. Eu nem vou adentrar nos pormenores divinos que tem também da epopeia grega, do pomo da discórdia entre as deusas Afrodite, Atena e Hera. Vamos ficar inicialmente nesse plano superficial. Então é assim que começa a Guerra de Troia, que é basicamente um reality show de 10 anos com muito sangue, traição e deuses fazendo muita merda. Agora, para a gente falar do protagonista dessa guerra, ou talvez do anti-herói, é falar sobre Aquiles, o maior guerreiro da Grécia, filho de uma deusa, a deusa Tétis, e de um carinha que ninguém importa, um ser humano qualquer chamado Peleu. O Aquiles é basicamente um monstro sagrado, como diz o craque Neto. É invencível, rápido pra caralho, mas com ego maior do que salário de ministro do STF. Quando o Agamenon, né, o rei que estava guerreando contra a Troia, rouba uma escrava que Aquiles tinha afeição, né, Bezeis, Aquiles faz o que qualquer adolescente hormonal faria, né? Ele dá um chilique e se recusa a lutar. Ele fala: não, não vou lutar com essa porra não, você mexeu com meu brinquedo, então tô caindo fora. O resultado disso, os gregos começaram a tomar no cu feio na guerra, porque sem o Aquiles, os gregos eram NPCs lutando na guerra. Eles não tinham o brio que o Clóvis de Barros tanto preza. Os gregos eram fracos, não lutavam tão bem quanto os troianos, que tinham um líder nato chamado Heitor. Os gregos estavam à deriva. E com a saída do Cristiano Ronaldo deles, né, o Aquiles, ficou um time muito comum. E aí que a gente pode talvez se perguntar, né, um ponto filosófico, por assim dizer, é até que ponto a honra vale a pena? Aquiles deixou milhares morrerem, milhares de companheiros morrerem só porque alguém mexeu com seu brinquedo, mexeu com uma pessoa que ele tinha afeição, por uma prostituta, uma meretriz, uma escrava que ele tinha fetiche. Será que esse orgulho excessivo não é só uma outra forma de burrice com alguns passos extras? Ou será que é um valor inegociável? Agora tem um outro lado da história, né? Um outro protagonista, talvez o herói de fato, que é o príncipe troiano Heitor. Porque enquanto Aquiles faz birra, Aquiles se encolera, se enraivece, do lado troiano temos Heitor,
que é tudo que um herói deveria ser: honrado, corajoso e protetor da família. O cara sabe que seu país, sabe que Troia está ferrada, mas mesmo assim ele protege a cidade e a família. Ele é um herói trágico, aquele que faz o certo, mesmo que o destino já esteja escrito falando que ele vai fracassar. Quando ele enfrenta Aquiles, né, que após esse episódio com a Briseis, o Aquiles retorna à guerra depois que o Patroclo, né, um primo, um amigo, um amante, sempre tem essa discussão de quem era Patroclo, é morto, né, faz com que Aquiles se ire e entre de volta na guerra, né, a gente já sabe qual que é o final, né, da história do Heitor, né, lança no pescoço, cadáver arrastado pelo chão por Aquiles, né, obrigado, Homero, obrigado. Então, Heitor é tudo aquilo que o homem deveria, pelo menos o homem grego, e talvez até contemporâneo, deveria almejar: coragem, postura, valentia, honradez, valores inegociáveis, e não somente um cara como Aquiles, movido tão somente pela bilis. E aí que eu coloco o ponto de tensão. O que vale mais? A glória eterna, que era o que Aquiles buscava, né, de seu nome ser ecoado por toda a Grécia, por toda a história como o maior guerreiro, como matador, o guerreiro perfeito, um filho de uma deusa, ou a dignidade na derrota como o Heitor? Heitor sabia que em algum momento Troia sucumbiria. Os ataques dos gregos eram massivos. Em algum momento ele sabia que o seu país não teria condições de suportar, mas mesmo assim ele não desanimou, não falou para fugirem, não deu as costas. Por que a gente sempre torce pro cara que é invencível em vez do cara que é decente? Por que a gente sempre torce para o Brad Pitt, que é o Aquiles, e não para o Eric Bana, que é o Heitor, que é o cara que, mesmo vendo o irmão fazer a merda que fez de pegar a Helena, ele acolhe o irmão, defende a sua pátria como se ele estivesse fazendo a besteira e tendo que corrigir, né? Então, talvez o herói não seja Aquiles, talvez o herói seja Heitor. Agora, uma cereja do bolo dessa guerra, que são os deuses. Zeus, Atena, Apolo, Hera, todo mundo mete o bedelho nessa guerra como se fosse uma espécie de Game of Thrones celestial. A Atena ajuda os gregos, né? Ela ajuda o pessoal que está atacando, né? Envia até ideias e sugestões ao guerreiro Odisseu, famoso guerreiro Odisseu, que constrói o próprio cavalo de Troia, né? Apolo ajuda os troianos e Afrodite salva Paris quando ele está quase morrendo. Ela salva ele e até meio que paga uma promessa a ele, dando Helena a ele, que é a mulher mais bela de todas. Então ela intervém salvando a vida dele e dando para ele uma espécie de prêmio máximo, que é uma esposa belíssima, né? Então, no meio disso tudo, Zeus, né, governante dos deuses, o soberano do universo, finge que é neutro, mas ele só estava querendo ver o circo pegar fogo. Ou seja, os humanos se matando e os deuses ali num live action de League of Legends, vendo a carnificina acontecer, tendo possibilidade de intervir, e quando intervém, só intervém por ganância, por vaidades. Então, se até os deuses são egoístas, será que o ser humano já nasce assim? Será que o ser humano, para os deuses, a única diferença é a imortalidade? Ou será que a gente só reflete o que vê no Olimpo? Será que os deuses não são reflexos do mundo terreno na montanha máxima da Grécia? E no final, a Ilíada, ela não tem um happy ending, não. Ela não tem um final, nossa, meu Deus, todos voltaram para casas felizes, foram se banquetear. Aquiles morre. É claro que é no calcanhar, né? Não à toa temos a expressão calcanhar de Aquiles. Troia queima e quase todo mundo morre e se fode. Mas o que fica é a pergunta: valeu a pena? 10 anos de guerra por orgulho, vingança, por uma mulher que provavelmente já estava cansada de todo mundo. Será que valeu a pena essa guerra? Será que essa luta de deuses, de vaidades, de homens, de
supostas honras e orgulhos, vale a pena? Será que vale a pena mover mundos e fundos para alcançar um objetivo, mesmo que isso leve à derrocada de tudo o que está acontecendo? A Ilíada talvez possa ser um espelho da própria idiotice humana e coletiva da história. A gente briga por honra, por poder, por nada. A diferença é que hoje a gente não tem os deuses para culpar, só o nosso próprio ego inflado. Mas também a Ilíada nos traz valores como Heitor, valores como o próprio Aquiles. Aquiles, por mais que você possa condená-lo, ele também tem valores de buscar elevar-se ao máximo. Essa guerra, por mais tola que possa ser, como todas as guerras o são, há também ensinamentos para o melhoramento do ser humano, o melhoramento da humanidade, né? De buscar ter princípios, valores e construir suas instituições em terreno firme para que, mesmo depois de 10 anos de guerra e 3.000 anos de civilização, ainda ecoe a sua influência, como a Ilíada ecoa em nós, nos ensinando, nos divertindo e nos alertando. Então, meus heróis de boteco, a Ilíada nos ensina que o orgulho excessivo só leva à merda, só leva à ruína. Nenhuma guerra pode começar por um motivo nobre. Toda guerra, por mais que você possa defender um lado, em algum momento o motivo não é nobre. Talvez haja alguma vaidade, alguma inclinação escondida e você só não percebeu. E se os deuses existem, eles são uns merdas cósmicos. Então, você é do time Aquiles ou do time Heitor? Você é do time de que quer ouvir o seu nome ser ecoado por toda a eternidade, que é movido pelas paixões, pelo furor? Ou você é do time do Heitor, da disciplina, da honra, da pátria e do dever? Manda aí nos comentários e lembre-se, na próxima vez que você quiser dar uma lutada, uma brigada por besteira, pense se vale a pena 10 anos brigando por isso. Ou melhor, toma uma cerveja e deixa quieto. Reflita e curta a Ilíada. E até o próximo episódio, pessoal.